Boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos ligar as nossas câmeras? Vamos, porque nada melhor, né, do que um palestrante falar para as pessoas, né? Às vezes a gente não liga a câmera e a gente fica falando assim, só com os nomezinhos, é bem pesado. Acho que a Alexandra concorda comigo. A Ju, ela é nossos bastidores aqui, né? Então ela não vai conseguir ligar a câmera porque ela está pelo PC e a câmera não está funcionando, mas ela está aqui. E essa palestra vai ser gravada. Então, esse momento é muito gostoso, sabe? É um momento assim que. A minha primeira palestra eu fiz online, tá? Só para vocês saberem. Então, eu tenho um carinho muito grande em palestrar de forma online. Depois a gente foi aí para os palcos, né? Já fui para grandes palcos, já palestrei para mais de 400 mulheres e é muito gostoso demais. Temos mulheres no nosso clube, que se destacam, né, que já fazem isso também. Temos mulheres que ainda não fazem, mas aqui nós temos oportunidade para que essas mulheres possam se desenvolver e quando já são desenvolvidas, que elas possam trazer a mensagem delas para o mundo. E aqui, nesse formato, é muito interessante, porque você não precisa sair da sua casa, você não precisa comprar um ingresso para assistir uma palestra importante dessa. A Alexandra, que tem aí uma vasta experiência, ela vai se apresentar para quem ainda não conhece, vai ficar salva, porque a Alexandra faz parte da área VIP das extraordinárias, e tem algumas VIPs que não conseguem estar aqui nesse momento, mas elas têm direito de assistir essa palestra depois, no formato gravado, que aí a nossa Ju maravilhosa grava e salva lá num link do YouTube para a gente assistir em outro momento, tá? Então, para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês. Vejo rostinhos lindos, né? Apesar de, quer dizer, eu só vejo dois rostos lindos aqui, o da Ana e o da Marielle, mas em foto. Não estou vendo presencial. Mas tudo bem, tá? Quem se sentir confortável de ligar a câmera, por favor. E vamos dar a palavra para a Alexandra, então. Ela veio para cá, ela que é uma mentora de mulheres, uma escritora. Não sei ainda se ela tem palestrante no currículo dela, mas ela vai falar agora. Não estava combinado, né, Ale? Mas é isso, tá? Vou deixar a palavra para ela. Nós estávamos aí numa reunião mais cedo e depois numa outra reunião, e aí, mas era para ter pego ali toda a apresentação para falar aqui. E daqui uns 10 anos a gente vai ficar, ó, top, vai ficar boa demais, vai apresentar como merece, tá? Então seja bem-vinda, Alexandra. O palco é seu. Traga a sua mensagem pro mundo. Maravilha. Então, linda noite, mulheres. Estão me ouvindo bem? Tá, né? Então, uma honra estar aqui, né, falando sobre nosso centro de poder. Né? Hoje vamos iniciar. Antes de me apresentar, eu quero que a gente faça uma pequena conexão, né, para a gente estar realmente mais receptiva e aberta a esse momento. Bem-vinda, Gorete. Estou com o microfone ligado. Então, vamos, né, antes da gente começar, vamos parar aqui um minutinho, só para a gente fazer uma pequena conexão, para a gente adentrar nesse portal, né, do nosso centro de poder. Então, feche os olhos por um instante, bem rapidinho. Tem uma aqui que está com o microfone ligado. Então, vamos fechar os olhos um instante, respirar fundo. Vamos sentir a conexão com o útero. Coloca a mão no útero, mulher, sente esse portal da vida, do poder. E hoje você está aqui, não está aqui por acaso, né? Seu útero te trouxe e ele quer ser ouvido. Então vamos ouvir o nosso centro de poder. Bem-vindas. Então eu vou falar um pouquinho da minha pessoa e aí a gente vai
conectar aí e ouvir, né, o nosso útero, entender como é que é isso. Então, estou nesta vida Alexandra, né? Sou lá de Minas, moro em Criciúma há muitos anos. Me tornei terapeuta por autocura, e dali fui me aprimorando e aprofundando nesse universo do útero, me apaixonando pelo universo feminino, uterino, ancestralidade, natureza, cristais, ervas, fui adentrando nesse universo e curando o meu feminino e automaticamente repassando isso para as mulheres, né? Foi tudo muito... A partir do momento que eu me transformava, isso chamava a atenção das mulheres, as mulheres me chamavam, e aí eu comecei a ser terapeuta, né? Por missão, pelas mulheres requererem isso, né? Saber o que eu estava fazendo, que eu estava melhorando, então eu também quero. E aí fui me aprofundando nesse universo lindo, e esse ano tem 2 meses, né, que eu lancei o meu primeiro livro, né, eu sei que vai ser o primeiro de muitos, que é A Linguagem Secreta do Útero. Então, é um sonho, né, da minha menina de 11 anos, que eu realizei, né, junto aí, né, com as Extraordinárias, né, que foi um portal incrível esse ano, de muitas transformações, desde que eu entrei nas VIPs. E ali, no momento que eu não estava bem, eu fui muito acolhida, né? Eu estava vulnerável, não queria participar de um café, e a Cléo falou, aí que você tem que ir. E nesse momento eu me senti acolhida, eu recebi tudo aquilo que eu, né, sempre entreguei para as mulheres, né? Que é muito amor, muito acolhimento, para lidar com todas essas mudanças e transformações, né, que os processos terapêuticos nos trazem. E aí, depois de 4 dias desse café, eu firmei o compromisso de terminar esse livro. E eu concluí. No dia do lançamento, tinha mais extraordinárias do que outras mulheres. Então, foi uma realização de sonho. E a Cléo fala muito que quando a gente sonha, a gente sonha junto, né? Então, foi uma realização grandiosa para mim. E que está aí, né? Cada remessa só vai e está espalhando. No começo eu achei que ia só alcançar as mulheres que eu conhecia, agora eu já estou indo para mulheres que eu nunca vi, que estão chegando até mim por indicações, né? Então, realmente, né? É um sonho aí realizado. E agora, né, com esse livro, com essa autoridade do livro também, nesse caminho de palestrar, né, de levar essa mensagem, né, para mais e mais mulheres, né, porque é muito importante, né, a gente entender que o nosso útero, né, ele não é só um órgãozinho, né, como o sistema coloca, né, ele é o seu centro de poder. E tudo que a nossa mente não dá conta vai para o útero. Então, o útero também ele registra memórias, a gente traz memórias, né, intrauterinas, das nossas ancestrais, da nossa linhagem. Então, isso tudo vai reverberando na nossa vida de alguma forma. E quando a gente olha para esse útero, é que a magia começa a acontecer, né? Então, Ju, se você puder compartilhar aí minha tela aí dos slides, por favor. Então, escute, né, o que seu útero tem a dizer. A viagem que transforma a dor em poder, né? Então, vou contar um pouco como eu comecei, né? Como é que eu ouvi esse útero, né? Qual o momento da minha vida que eu parei para ouvir o útero e desenvolver um dom, né? Que eu converso com as mulheres hoje, escuto a história, né, delas e eu entendo a mensagem que o útero está trazendo. Então, por isso que eu escrevi esse livro, né? De tantos anos aí trabalhando com mulheres, eu senti esse chamado de ter algo, né? Mais condensado aqui, materializado, para as mulheres consultarem, né? Porque realmente é um livro de consulta, para, né, a gente entender a linguagem que o útero está manifestando, né? Através das patologias. Me especializei em patologias também femininas, né? E foi muito incrível no meu processo,
Quando eu estava estudando as patologias, eu estava estudando sobre mioma, via mulheres com mioma, com problema com miomas para se tratar comigo. Eu estava estudando sobre cólicas, então tudo que eu estava estudando, eu estudava e aplicava, estudava e aplicava. Foi tudo muito assim, né? Na minha jornada, né? Tudo foi de aprender e aplicar, aprender e aplicar. Então, isso é maravilhoso, porque é através do aplicar, né, da experiência que a gente vai realmente desenvolvendo mais as habilidades e os dons. Então, a primeira vez que eu ouvi, né, o meu útero foi realmente lá. Eu falo que a minha grande virada, né, eu sempre fui uma buscadora, né, de autoconhecimento, de essa parte mais, né, sutil, mais além da metafísica, sempre fui em busca disso. E aí eu me mudei para Floripa e queimei a ponte, né, que eu atravessei, né, saí de Minas, comprei só passagem de ida e falei, queimei a ponte, não vou voltar. E assim, né, tô aqui já há 13 anos, que eu tô em Santa Catarina. Então foi muito forte, né, essa decisão. Morei em Floripa por 2 anos e co-criei, né, minha relação com meu marido. Encontrei, né, o amor da minha vida, né, mas isso eu primeiro tive que curar esse feminino, me amar, me aceitar. Então, em Floripa foi realmente esse processo de muito amor próprio, de olhar para mim de outra forma, entender a minha ancestralidade, a minha família, porque eu estava distante, honrar pai e mãe, ancestrais, tudo isso. Então, foi um trabalho muito interno, né, emocional, junto ali na Ilha da Magia, com água. E aí eu conheci, né, o meu marido, eu co-criei essa relação. E aí vim para cá. E aí no processo, em um mês a gente casou, depois de pouco tempo depois de um ano casados eu engravidei, né? Eu já estava me preparando para ser mãe. E depois que meu filho nasceu, eu encontrei com a minha sombra, literalmente, né? Foi um encontro com a minha sombra. E ali eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? O que é isso que está tudo se apresentando? Como é que eu faço isso? Tal, cadê? Quem sou eu agora, né? Porque nasce um filho, nasce uma mãe, e como que eu vou lidar com tudo isso? E vem dores, né, da nossa infância, repetições de padrões, e eu falei, eu não quero, eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe, eu quero olhar para isso de outra forma. E aí eu fui para o amor próprio. Eu fui para esse lugar de voltar, né, a trabalhar o amor próprio, que eu tanto trabalhei quando eu estava morando sozinha. E aí eu fiz aquele exercício do espelho, né, durante um mês. E aquilo foi mudando a minha energia, foi mudando a minha forma de lidar com tudo. E isso chamou a atenção das mulheres. O que você está fazendo? O que está acontecendo? Você está diferente? Você está com brilho? Eu também quero. E ali eu comecei a desenvolver jornadas de autoamor, né? Os lembretes do autoamor que eu desenvolvi para as mulheres, a gente fazia jornadas pelo WhatsApp. Só que passou um período ali, eu comecei olha só, depressão, sim. Essa parte de depressão, né, é muito isso, né, que a gente se perde nesse movimento todo, né, de quando a gente é mãe, né. E eu fui atrás de terapias mesmo para me reerguer, né, para me entender tudo que estava acontecendo comigo. E aí, nesse processo de amor próprio, trazendo isso para as mulheres, aí que eu comecei a dar ouvido ao meu útero, né? Porque eu sempre gostei muito de estudar a linguagem do corpo, entender, né? Porque não é só uma dor ali, o que está dizendo essa dor, né? E aí eu sentia cólicas, né? Eu detestava menstruar desde sempre, desde nova, menstruei muito cedo, com 10 anos, né? Porque a gente foi ensinada a detestar nosso sangue realmente. E aí eu falei, eu acho que eu não estou me amando o tanto que eu achava, porque o meu útero não está me trazendo, né? Está trazendo outra mensagem de dor. E ali eu virei essa chave de falar, opa, então preciso olhar para o útero. Aí eu comecei a
a buscar, né, esse universo do sagrado feminino, que até então, dentro das terapias, eu tinha esse chamado, mas eu olhava, para que eu vou olhar para feminino? Eu já sou mulher, não preciso olhar para isso. O que é isso? Para que isso? Até que essa viradinha de chave veio, e aí eu fui atrás de entender o que meu útero estava me dizendo. Então, eu aprendi, né, a entender o meu ciclo. Aí eu fui mergulhar nesse universo, de fazer as pazes com o meu sangue. Aí eu fiz as pazes com o meu sangue, eu criei um altar de auto-reverência para mim. Eu comecei a usar absorvente de pano, né? Porque uma aula que eu assisti é a menstruação é espelho da mulher, que inclusive eu falo, né, dessa parte que me impactou muito no livro. E realmente é o nosso espelho, por quê? Porque a menstruação, ela conta o nosso mês, como foi o nosso mês, né? Ela é o fim de um ciclo, né? Uma morte, um renascimento. E aí, quando eu comecei eu falei assim, peraí, então se tudo está na menstruação, como eu estou lidando com essa menstruação? Eu estou pausando, eu estou respeitando, eu estou realmente dando esse espaço? E aí foi revolucionário, porque aí eu fui fazendo passo a passo de ressignificar essa relação com esse sangue. E ao ressignificar, eu parei de sentir dor. Foi incrível. E dali eu fui só aprofundando nesse universo. Então, ali eu comecei a ouvir o útero, a dar ouvido, a conectar com ele, porque eu fui entendendo como que ele funciona nessa parte do ciclo, né? Porque nós somos cíclicas, a gente é 4 mulheres no mês. A gente não é linear como o sistema colocou pra gente. A gente não tem que ser produtivo o tempo todo, boazinho o tempo todo, amorosa o tempo todo. Não, a gente tem a oscilação hormonal também, não só cíclica, né? Mas os hormônios também, eles mudam. Porque o útero, a função dele é fazer todo esse movimento. Por quê? Qual é a função do útero? Criar, gestar. Ele está movimentando ali para isso. Mas você não quer ter filho? Ok, ele vai fazer o papel dele e vai descamar. Quando não tiver, né, que ter filho. E aí, quando a gente entende isso e respeita esse ritmo, aí sim as coisas começam a fluir de uma forma diferente na nossa vida. Então, se a gente parar para pensar, o útero é uma sabedoria viva, né? Ele é uma biblioteca viva. Por quê? Porque ele carrega memórias da nossa linhagem, né, do que foi silenciado e do que foi dito pelas nossas ancestrais. E quando a gente vai dando ouvido a esse útero, ele vai o quê? Trazendo tudo aquilo que precisa para a gente melhorar, para a gente se curar. Porque o nosso corpo, a sabedoria dele é incrível. Ele o tempo todo quer que a gente se cure. O útero também. Ele não é o nosso inimigo. Ah, porque eu tô com cólica, ele tá sendo inimigo. Não, ele tá te trazendo uma mensagem. Ele quer te comunicar algo. Mas a gente não quer ouvir, porque foi ensinado o quê? Toma um remédio, né? Ignora. Não quero ouvir. Para que eu quero ouvir? Quero sentir dor, dor dói. Não quero. É mais fácil, né, tapear a dor ou silenciar ela com remédio, porque todo mundo que a gente foi ensinado a isso, a combater a dor. E aí quando você começa a voltar para esse lugar de escutar a dor e entender a mensagem, é incrível. Por quê? Porque aí você para de lutar contra o corpo, contra o útero. E foi isso que eu aprendi, né? O processo aí de internalizar, de esse conhecimento realmente com o meu feminino, com essa ciclicidade que é ser mulher. Pode passar para o próximo, Ju, por favor. Então, nosso útero, ele fala, né? E se a gente ignora ele, né? A gente não vai acessar o porquê dessas dores. O porquê que eu tô sangrando muito, o porquê que tá dando cólica, o porquê que o mioma tá ali, por que eu tô com depressão, por que eu tô ansiosa. Então a gente começa a ouvir.
E quando não escuta, assim, aconteceu uma situação muito interessante comigo semana passada, que aparentemente muitas pessoas acham que eu sou muito calma, muito zen e tudo, né? Mas aparências não sempre, né? Que a gente olha para a pessoa, a gente não sabe o que ela está passando por dentro. E tem momentos que eu me cobro muito. Eu tô estudando muito a parte da neurociência agora, coisas sobre memórias, né? Tô indo nesse outro lugar, né? Sair um pouquinho do útero, vamos pro cérebro. Aí meu filho falou assim, ai mãe, você vai deixar o útero de lado? Eu falei, não, amor, eu tô estudando o cérebro, porque muita coisa que o cérebro, né, guarda vai para o útero. Então eu tenho que entender todo esse mecanismo e também me compreender esse processo de autoconhecimento. E aí a gente está trabalhando muito a parte de entendimento das memórias e atualizar memórias. Mas para isso eu tenho que acessar memórias. E aí, semana passada, eu me vi com muita dor, assim, nessa região aqui, né, do pescoço, dessa parte. E, assim, uma dor muito intensa que chega a me dar dor de cabeça, me dá enjoo. E aí, segunda foi. Aí eu falei, não tô aguentando mais, eu sou muito forte para dor, mas eu falei, eu não tô entendendo o que você tá me querendo dizer, eu vou tomar um remedinho. Eu cansei de sentir dor, porque eu senti dor o dia inteiro e não entendi a mensagem. Aí ela veio de novo. Ela veio 3 vezes semana passada. Eu falei, caraca, o que essa dor tá querendo me dizer? E aí, na hora que eu soltei, aí me veio a memória da autocobrança. Falei, mal, por que eu tô me cobrando tanto? O que eu tô cobrando que eu não tô deixando fluir? E aí me veio a memória lá que eu era cobrada pelo meu pai, lá da infância, porque eu tô mexendo nesse lugar, né? E aí me veio, né? Falei, nossa, então quer dizer que esse gatilho, né? Me vem nos momentos que eu me cobro, a dor vem para me dizer que é coisa que tá lá atrás. Eu era muito cobrada, né? Na minha infância. Meu pai exigia que eu tinha que ser a melhor, né? Na escola, a melhor em tudo, e é uma alta exigência que eu falei, nossa, cai, né? É sobre isso, é autoconhecimento, não são processos. Às vezes ali tá a dor, você não entende, mas a gente tem que parar e falar assim, peraí, eu te vejo. Eu falo muito assim com as dores, né? Quando eu paro de lutar e falo, eu vejo você, dor. O que você tem a me dizer? O que você quer me dizer? E aí a gente começa a acessar aquilo que precisa vir, né, para o consciente. Então, é maravilhoso. Aí o nosso corpo, por mais que, né, tá doído, ele quer a cura. Nosso corpo, ele quer se curar. O mesmo corpo que gerou a dor, ele gera a cura. Só que a gente precisa entender a mensagem. Por quê? Porque ela é uma parte da nossa história. Eu falo isso muito no livro, né? A dor, ela é uma mensageira de uma parte da sua história. Qual a parte da sua história que você não está querendo ouvir? Eu não estava querendo ouvir essa parte. Até que eu ouvi, a dor parou. Olha que incrível. Porque eu entendi a mensagem. Pode passar, por favor, Ju. Então, é basicamente isso aí, né? Que eu já falei, né? Durante muito tempo eu vivia desconectada. Como todas nós fomos treinadas para isso. Ah, vamos lá, mulher tem que se servir, mulher tem que fazer acontecer, mulher tem que ser a boazinha, mulher tem que isso, mulher tem que aquilo, né? E aí eu parei para ouvir, né? Ali tem até essa foto é a vaporização do útero. Muitas vezes essa prática, quando eu faço, eu escuto muito meu útero nesse movimento. Por quê? Sabotar é o que a maioria faz, sim, é bem assim. Sabotar é o mais fácil, né? Porque assim, o nosso cérebro, ele quer sobreviver também, né? Tem essa parte. Então a dor, a gente quer fugir. Vamos fugir de alguma forma, vamos tomar um remédio, vamos esquecer, deixa para lá, não vamos mexer nisso. Mas se a gente quer realmente se conhecer, a gente tem que encarar. Falar assim, opa, tá doendo muito, é porque tem uma mensagem aí muito grande, que eu tenho que entender essa mensagem, né? Então, nas vaporizações, o que é essa vaporização? Eu falo no livro aqui também. São
o vapor da erva que vai mexer nessas memórias, vai ajudar a liberar essas memórias que está no útero, né? Porque o útero é um caldeirão de emoção, está ali, está armazenado, tudo que você viveu, todas as suas relações, tudo vai armazenando também, né? Como se fosse o nosso, eles falam, o intestino é o segundo cérebro, o útero também, ele tem essa parte. Então, assim, o corpo, ele é todo conectado. No final das contas, tudo está conectado, né? Tanto é que muitas questões, assim, por exemplo, quando a mulher, quando a gente não escuta a mensagem, por exemplo, não entende, aí vai lá e arranca um órgão, né? O útero, né? O Brasil é recorde em arrancar útero, né? Sem necessidade, né? Por quê? Por falta de informação. As mulheres são levadas a retirar o útero, né? Sendo que 10% seria necessário, porque retirada de útero mesmo seria necessário em nível cancerígeno. Agora, em nível de outras patologias, tudo é reversível. E eu não sou eu que estou falando, são N médicos aí que estão criando consciências, graças, né, ao despertar da humanidade. Então, tem muitas médicas, ginecologistas, obstetras que estão estudando a ginecologia natural. Então, né, estudando realmente o ciclo feminino, entendendo que parar a menstruação, por exemplo, com a pílula é uma, né, a pior coisa que se pode fazer. Por quê? Porque você vai silenciar tudo ali. Você vai jogar hormônio artificial no corpo e isso vai ter um preço no futuro, né? Então, é o tempo todo. Então, assim, a mulher ela é bombardeada como a problemática, a louca. Então, vamos anestesiar com a pílula. A pílula não deu certo, arranca o útero. Mas, espera aí, por que arrancar o útero? Todo mundo veio de um útero, por que tanta raiva do útero, né? Eu fico impressionada com isso. Como assim? Tu nasceu de um útero e tu tá querendo, né? Tipo assim, não tem uma alternativa, não tem outros caminhos? E sim, existem outros caminhos. Claro, é uma grande agressão ao feminino, tirar uma parte do feminino. E também é o órgão maior da nossa pelve. Então, quer dizer, segura ali a bexiga, segura tudo. Imagina, tira o útero para ter queda de bexiga, essa coisa toda aí, períneo, aumenta. Perda óssea. Então, assim, ninguém fala as consequências de arrancar um útero. Simplesmente arrancam. Aqui no livro eu falo. Tem as consequências, tudo vai ter consequência. Não é assim, vou me livrar como se fosse um problema. Não é um problema. Se está doendo, está manifestando algo, tem uma mensagem. Se eu compreendo essa mensagem, eu consigo encontrar o caminho de cura. Porque o útero ele nasceu, né, sem nenhum tipo de doença. No decorrer do que aconteceu na sua história, nos momentos ali dos traumas, principalmente porque o feminino ele é muito ferido ainda nessa sociedade, porque a gente é abusado em todos os níveis, né? Em nível psicológico, emocional, profissional, cultural. Então, isso tudo vai sendo armazenado no útero. E o que a gente traz também da nossa ancestralidade. Então, quantas mulheres foram silenciadas e que isso pode estar repercutindo no útero por lealdades invisíveis? Então, quando a gente vai compreendendo tudo isso, aí você vai falar, você pode escolher e falar, isso termina em mim. Por quê? Porque o processo de passar padrões, né, é de passar de geração por geração, até que um decida, vamos parar com isso. Vamos cortar, vamos curar, porque quando uma mulher decide se curar, ela está curando 7 gerações para trás e 7 para frente. Olha que potência que é. Então, é um processo incrível, né? De autoconhecimento profundo de si mesma e de ajudar esse útero, né? Tem as ferramentas para ajudar o útero a limpar essas memórias aí e, né, ficar mais leve, né? Ser mulher. Pode passar, Ju. Então, por que que o feminino adoece silenciosamente, né? O corpo adoece quando a alma é calada. Então, cistos, cólicas, endometriose, eu falei pouquíssimos aqui, que são inúmeras patologias hoje, né? Miomas, SOP, candidíase de repetição, cistite,
adenomiose, eu falo bastante aqui, tá? Dos seios, tem várias patologias, né? Então, são gritos do útero pedindo atenção. A medicina moderna, que ela fala o quê? Sintoma? Ela não entende a mensagem. Ela quer saber se você sofreu isso, aquilo, se você tem, o que você passou, como é que foi seu parto, né? Como é que você chegou ao mundo, o que sua mãe passou, porque tem as memórias intrauterinas também. Como que você, se você dorme bem, se você alimenta bem, quer saber? Ah, tá doendo aqui, doutor, não sei o quê. Ah, então toma esse remédio aqui dentro. Ah, não deu certo, não, então vamos arrancar outra. Né? É basicamente assim que a medicina ela não quer ouvir. Vamos lá, toma um remedinho que resolve, resolve nada, né? Porque a gente sabe que não vai resolver, muito pelo contrário. Então, é sobre isso, a gente precisa entender que nós, mulheres, a gente tem o dom, terceiro olho, né, da sensitividade, e quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai interpretando as mensagens que o nosso útero está trazendo. E se a gente, se não para de acontecer, porque a gente não entendeu ainda a raiz. Existe, né? Tudo tem uma raiz. E às vezes a gente nem é a gente, às vezes é algo lá da minha avó, tataravó, e por aí vai, né? Quem já ouviu falar de constelação familiar, sistêmica, é sobre isso, né? Você vai entendendo tudo essa dinâmica aí e o que você está carregando que não é seu, por lealdade, né, sistêmica também. Pode passar, Ju. E a gente tem também as crenças invisíveis, né, que aprisionam as mulheres. Que é o quê? Ter vergonha do sangue, silenciar o prazer, desconfiar da nossa intuição, né? E muitas outras, né, crenças invisíveis, né, de combater a doença, de ser produtivo o tempo todo, né? E aí você vai afastando disso tudo, que é do feminino. Por quê? Porque será que não é coisa da minha cabeça? Muitas vezes a gente fala assim, mas será que esse negócio é verdade mesmo? Acho que é bobeira da minha cabeça. É intuição. A intuição é algo muito rápido, vem de primeira. E aí a gente, não, acho que não, acho que tô ficando doida. Deixa pra lá. Né? Por quê? Porque a gente não quer dar ouvido a isso. Então é mais fácil, deixa pra lá isso aí. Não vou ouvir. E quando a gente começa a entender esse ciclo, esse útero, a gente vai o quê? Entrando em conexão e abrindo mais essa intuição, essa sensibilidade de entender, né? O que que eu, o que que eu preciso fazer, né? O que que eu vou criar? O que que eu estou sentindo? O que que eu preciso manifestar, né? É muito incrível. Pode passar, Ju. Então, o útero, ele é o cálice sagrado, né? Ele é o portal da vida, da criação, da abundância. Ele gesta tudo: filhos, dores, projetos, sonhos. Então, o que que o teu útero está gestando, mulher? Né? Ele está gestando projetos, sonhos ou dores? Né? O que ele está cheio do quê? O que que precisa ser visto aí e entendido sobre o teu útero? Pode passar. Pode passar, por favor. Eu nem sei quanto tempo que eu tenho. O útero é energético. Antes de chegar no corpo, a dor nasce no campo energético. Seu útero escuta o que sua mente não quer ouvir. Então, né, todos os nossos órgãos, quanto o nosso útero, existe a parte energética. Então, o que que adoece primeiro? É toda a parte energética. Quando chega no físico, é porque já está tudo tomado. Então, quando a gente vai, o que eu ensino, né, para as mulheres é justamente o quê? É um autoconhecimento muito profundo de si mesma, do seu ciclo, né, de fazer as pazes com esse feminino,
respeitar esse ritmo e usar as ferramentas naturais para você tratar e evitar patologias. Porque as nossas ancestrais, elas evitavam, porque elas já usavam, né, essas ervas, tinham essa conexão direta com, né, com a própria terra. Então, esse movimento fazia elas evitarem patologia. Só que o mundo moderno nos fez o quê? Distanciar do nosso ciclo e da natureza. Então, a gente tem que né? É um chamado de você voltar para o seu útero, para a sua ancestralidade, para a sabedoria que está nesse útero, porque o útero não carrega só dores, né? Ele carrega também sabedoria ancestral. Então, a gente, para vir a sabedoria, a gente precisa limpar todas as dores, e aí vai vindo, né, essa criatividade, essa sabedoria, essa potência que todas nós temos, de saber a erva que eu preciso, o cristal que eu preciso, né, que a nossa avó, bisavó fazia. O que elas faziam lá? O chá assim, faz o banho de assento aqui, né, faz a tintura ali, faz a garrafada. Então, isso é uma sabedoria milenar que a gente só vai resgatar algo que é nosso, né? 100% feminino. O parto, né, que é algo muito feminino, mas que foi tirado da mulher. Porque um rei, que eu não me lembro o nome, queria assistir o parto. Aí deitou a mulher, tirou a força da mulher. Então, o Brasil também é recorde em cesárea. Se marca. A cesárea, ela veio com um propósito, que eu falo aqui no livro. Ela veio para salvar a vida do bebê. Mas aí, foi algo cômodo. Ah, não, parto natural dá trabalho, é cansativo, né? Criou-se toda uma narrativa para as mulheres acreditarem que é mais fácil agendar. É mais tranquilo. Para que sofrer? Só que lá tem todo, né? Como eu falo, tudo tem uma consequência. Então, tem também, eu falando aqui, a consequência, né, de fazer uma cesárea. Se é necessário, ok. Para salvar a vida, ok. Mas se não é, por que não ir para o natural? Sendo que nós, mulheres, fomos feitas para gestar a vida e parir, naturalmente. O que aconteceu aí? Foram narrativas que foram implantando na nossa mente para a gente abolir o natural. Falar, não dá trabalho, não quero. Dói, doloroso, né? Então se criou tudo isso e eu acho muito interessante, né? Hoje o natural, ele tá uma coisa tipo, não sei se dá certo, sendo que alguém criou uma narrativa para quebrar que o natural não é bom, né? Porque se a gente parar para pensar até na parte da alimentação, é caro comprar um orgânico, sendo que é natural, e tu paga mais barato no que é cheio de química. Olha que incongruência, né? Onde nós chegamos. Mas se a gente não voltar ao natural, o nosso corpo ele não vai aguentar, porque é muita coisa, né? Densa e pesada que está tendo aí. A nossa nutricionista não está aqui? Nem sei. A Mari. Então, pode passar, por favor, Ju. Então, o nosso útero ele é como uma ponte cósmica, né? O seu útero fala com a mãe terra e a mãe cósmica ao mesmo tempo. Quando a gente decreta algo, a gente vai ativar o cosmos, o céu. E quando a gente ritualiza, faz um chá, faz um banho, faz um escalda-pé, né? Faz um processo de limpeza uterina, a gente está ativando a terra, né? Qualquer tipo de ritual. O ritual é algo do ser humano, né? Nós somos ritualísticos, né? Cada um tem seu ritual, a forma que você acorda, como que você dorme, né? A sua rotina, isso é um ritual, né? Não vamos, né, achar, não, ritual é uma coisa mística, não. É algo, né, do ser humano. E nós, mulheres, também, a gente precisa desses momentos, né, esses rituais de autocuidado,
de estar conectado com a natureza, de parar um pouco, respirar, né? Tudo isso a gente precisa, né? Para a gente fluir melhor. Pode passar, Ju, por favor. Então agora é hora de escutar de verdade, de libertar o que está guardado, de honrar o que você carrega. Você não está aqui por acaso. O seu útero te trouxe até mim para lembrar quem você é. Então vamos fazer uma prática. Fazer uma reconexão aí com o útero, vamos. Pode colocar a musiquinha, Ju, por favor? Vamos fazer uma prática bem simples de conexão. Tá. Não, beleza. Então vamos aí fechando os olhos, respirando, tirando esse momentinho, né, para conectar com aqui e agora. Esperar aqui um pouquinho que a Ju vai pôr a musiquinha, mas já vamos entrando em conexão. Não tá dando. Não tá saindo som. Deixa eu ver se eu tenho que autorizar aqui, tá? Só um pouquinho. Seu útero. Pode deixar essa, Ju. É boa. Respira fundo, conecta com o útero. Põe a mão no seu útero. Sente essa força, essa potência. Fala pro seu útero. Eu vou te dar seu útero. Eu aceito a sua história, útero. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Seu útero, quando você o ama, o aceita, agradece a ele por te proteger, por ser seu tudo aqui na Terra. E diga para ele, a partir de hoje, eu vou te ouvir. Respira, pergunta para ele o que ele tem a te dizer hoje. Con tus alas de amor.
dulcecito, tráenos medicina del cielo, ilumina mi Vai interior. sentindo Volándome, enseña el camino. uma Cura, luz cura, 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 dourada me sana todo lo que yo pairando llevo. do seu topo da Agradezco por mi cabeça, vida, Pachamama, yo te amo. descendo Cura, todos os seus cura, chakras, cura, me sana acompanhando, todo lo que yo llevo. acompanhando o Agradezco por mi vida, faz seu Pachamama, yo olho te todo amo. dourado. Huele con el viento, huele con el viento, Sente seu útero, huele con el todo viento, dourado, vibrando em sabedoria huele con el viento. e alegria. Está sendo visto hoje por você. Essa luz dourada, ela vai descendo através do seu canal vaginal e indo para a terra, trocando a energia com a terra e retornando cor de rosa, puro amor, entrando no seu canal e no seu útero, enchendo esse útero de amor, entrando no seu útero, seu coração. Sente o pulsar do seu coração, no útero do coração. Volándome, enseña el camino. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. No topo da Huele con el cabeça, viento, descendo, huele entrelaçando con el seu viento, cardíaco, seu coração. A chama trina, huele con el viento, chama azul, dourada e rosa. huele con el viento. Essa chama trina, seu coração, no seu útero, lembrando que você, mulher, é puro amor. Amor divino, amor terreno. Você tem dois corações. Então, seu útero e seu coração se unificam através da chama trina. De sabedoria, amor incondicional, vontade de Deus. Espalhando todo o seu corpo, banhando. Vai sentindo esse amor espalhando onde você está, a chama dele. Vai visualizando a sua casa cheia de amor, a chama. Huele con el viento, huele con el viento, huele con el viento, Enchendo as pessoas, huele con el viento. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama.
Vamos voltando para aqui agora, mulheres maravilhosas. Como estão? Pode colocar para mim o slide, por favor, Ju. Como estão, maravilhosas? Pode passar. Agora que você ouviu, né, esse útero, unificou, né, lembrando que, olha só, deu uma dorzinha e passou. Movimentou aí. Lembrando que porque a mulher é puro amor, né? Porque a gente tem dois corações, olha que lindo, né? A gente tem o útero e o coração. E quando a gente unifica os dois, né, essa potência, e o amor tudo cura, né? A gente sabe que o amor, ele tudo cura. Principalmente, né, esse amor próprio, quando a gente se ama primeiro, né? Não é egoísmo, é se amar, para amar melhor, né, o outro. Então é hora de continuar escutando, né? O que é, né, esse livro, né? Sim, você tem o útero energético. O energético. Ele tá aí. Então é um guia para seguir sua própria sabedoria feminina, né? Esse guia mesmo, né? Linguagem secreta, né? É um livro que eu tenho muito orgulho dele, porque escrevi de alma, de útero, né? Ele é um livro que eu fiz tudo, né? Assim, eu não deleguei ele para ninguém. Eu que editei, revisei, fiz a capa. A única, né, questão que eu deleguei foi a gráfica, mas o restante foi tudo eu. Então ele é minha energia mesmo, purinha, né? Não tem nenhuma interferência nesse livro. Pode passar, Ju. Então ele é mais que um livro, é um portal, né? E se algo vibrou em você hoje, esse livro é seu próximo passo. Ele vai te guiar de volta para casa, o tempo que vive, né? O templo que vive dentro de você. Então, assim, é o meu legado mesmo esse livro. Ele é um portal muito poderoso. Eu falo assim, é um livro portal, porque é a gente entender tudo isso que a gente é, desde a nossa história, do nosso feminino. Eu também conto mais profundamente a minha, né, a forma que eu curei esse feminino, e da gente entender, né, através ali, né, eu falo que é um guia mesmo, né, de entender o que cada patologia está te dizendo, né, qual a mensagem. E as mulheres que já leram, que estão lendo, né, os relatos estão sendo muito incrível, e elas falam assim, nossa, ele conversa muito com a gente, realmente é algo muito profundo, né. E por mais de ser um assunto, às vezes, denso, ele não ficou denso, porque ele é poético, né? Eu coloquei ele de uma forma bem para conversar de alma para alma mesmo, né? Porque a poesia, ela traz isso. Então, aqui, por exemplo, ó, tem aqui numa página sintomas e mensagens bem curtinha, né? Alguém quer saber algum tipo de patologia? Eu posso falar aqui uma mensagem, né, do útero. Alguém está sofrendo com alguma patologia aí? Quer compartilhar? Alguém quer perguntar algo, tá? Pode ficar à vontade. A candidíase? Maravilha. Eu vou pegar o resuminho, tá? Da candidíase aqui, mas tem um capítulo todo dele. Menopausa, tá?
Então, vou falar da candidíase, né? A reflexão, né, que o útero traz. Onde estou aprisionada e preciso me libertar? Que partes minhas querem ser ouvidas e expressadas? Porque a candidíase, ela tem 3 pilares, né? Ela tem a prisão emocional, o medo e a insatisfação. Então, tem que entender o que, né? E também tem a parte da energia yang, que está mais ativa dentro do nosso corpo, né? Do nosso feminino. Então, quando a gente começa a falar assim, peraí, onde que eu estou aprisionada? Qual a minha insatisfação? Ou medo? Ou a prisão emocional? Por exemplo, eu estou no lugar que eu quero estar? É uma prisão. Se eu estiver num lugar que eu não quero estar. Eu tenho medo de alguma coisa? É um outro tipo de prisão. Né? Ou, qual que eu falei o outro? Meu Deus, me fugiu aqui agora. Muita coisa na cabeça aqui. Então, são esses 3 pilares, né, que vai desenvolver a candidíase. Ó, aprisionamento, satisfação e medo. Então, ela não é só uma infecção. Cisto na região anexoral esquerda. Cisto. Tá, os cistos, tá, deixa eu falar aqui. Então, a candidíase é isso. E também tem a parte da alimentação, né? E a gente vai, né, envolvendo outros fatores também. Se você está muito sobrecarregada, como que está cuidando dessa vulva. Se usa absorvente também descartável, ele pode ajudar a proliferar mais, né? Também tem a parte física, né? Não só emocional. Porque o absorvente descartável, ele é muito, né, não é benéfico para a nossa saúde íntima, né? Hoje a gente tem alternativas mais naturais e também já vi dizer que tem absorventes que são menos plástico, né? Por exemplo. A terapia é um tabu para você? Tá, perguntou o que é cistos, né? Uma aqui perguntou cistos, menopausa, é isso? Tá, vou responder mais 2 e a gente finaliza. Deixa eu ver aqui os cistos, onde está. E tá com chazinho de camomila? A camomila é maravilhosa. Deixa eu achar aqui os cistos e a menopausa. E eu acho interessante, hoje eu comprei 2 livros falando sobre menopausa, que eu vou estudar o cérebro e a menopausa, o livro que eu comprei, e como fazer as pazes com a menopausa. Eu vou estudar mais porque eu também estou caminhando para esse lugar, né? Eu já estou sentindo as mudanças e eu sei que daqui a pouco, né, por eu ter menstruado muito cedo, então não vai ser muito tarde que eu vou entrar na menopausa, né? Já está tudo meio bagunçado, meus hormônios. Então, a menopausa é bem esse lugar. Quando a gente não olha para... Eu estou procurando aqui, tá, mesmo? Quando a gente não olha para tudo isso que eu falei, esse ciclo, é como se a gente, né, não está olhando para tudo que a gente é. Então, a menopausa, ela vem, né, com todo os poréns dela. Mas tem também a parte da alimentação, tem a parte das ervas certas, dos cristais, né? Tudo isso vai ajudar a fazer as pazes também com a menopausa. Né? A menopausa eu falo que é o movimento mais bonito da mulher. Por quê? Porque a mulher já viveu tudo que tinha que viver, ela já tem uma experiência, ela tem a sabedoria, e ela não precisa mais sangrar. Então, ela retém toda essa sabedoria interna, né? Só que, como a gente, né, muitas de nós não foi ensinada a lidar com tudo isso, aí vem o calorão, aí vem, né, as disfunções hormonais, vem tudo isso, que é o quê? São mensagens.
que o próprio útero está trazendo, que precisa olhar para tudo isso. Vamos olhar para isso, vamos harmonizar com todo esse ciclo, tudo isso, ressignificar tudo, né? Para realmente estar... Aqui, ó, achei da menopausa. A menopausa é um portal, né? Uma pausa necessária. Uma transição inevitável que o corpo e a alma da mulher atravessam. Mas o que isso significa? Os hormônios são nossos mensageiros internos. São eles que conectam células, regulam funções vitais, restauram, constroem equilíbrio. Quando essa produção desacelera bruscamente, o corpo ele vai sofrer impactos, que é o quê? Calorões, secura, aumento de peso, ansiedade, insônia, baixo libido e osteoporose. Então, a menopausa ela vai marcar o nascimento da anciã, né? E o útero já morreu e renasceu tantas vezes. Seu corpo torna-se um templo maduro, pronto para canalizar a Kundalini da Terra. Uma energia da sabedoria, calor e completude. Mas, o que acontece? Foi tudo esquecido. Né? Foi tudo criado, narrativas, para a gente achar que a vida acabou, que eu agora não sou mais fértil, que eu tô velha, eu tô acabada. E aí que começa, né, a entrar né, nos parâmetros aqui. Então, é fazer as pazes com o ciclo, né? O que eu digo, assim, da gente harmonizar e, como diz a Gorete, ouvir o útero. Ouvir o que o teu útero tem a dizer. E mais uma pergunta foi dos cistos, né? Cistos. Cistos que... isso aqui... Mais perguntas, mulheres? Podem perguntar. Às vezes é um assunto muito... E hoje eu fiz pedido do livro, então semana que vem chega. Próxima remessa. Quem quiser, já pode reservar o seu livro, né, para vocês conectarem mais ainda com o útero de vocês, entender mais sobre ele. Isso, cadê você, meu filho? Bom, vamos lá. Todo tipo de cisto, eles são bloqueios emocionais ligados à dificuldade de se sentir nutrida. Mas o seu cisto, ele tá onde? Ele tá no útero ou tá no seio? Que eu não entendi ali. Quem falou ali foi a... Então, cistos são bloqueios emocionais. Tá? Então, assim, qual o bloqueio aí que precisa ser visto? O que você precisa estar olhando, né? Pode passar a próxima página, o próximo slide, por favor. Então, seu útero te chamou até aqui, agora escolha continuar ouvindo ele. Né? Hoje vocês tiveram aí uma tomografia de abdômen. Ah, tá. Então é no útero, né? Então, assim, cistos são bloqueios emocionais, tá? Aí, mas assim, aí como eu falo, né? Cada mulher é única, cada mulher tem uma história. Então, assim, para eu entender melhor o contexto, né? Porque é muito assim, tô com isso. Mas espera aí, vamos entender todo o contexto para a gente entender o que o útero está falando, entende? Então, eu preciso ouvir mais a fundo a história, né, para eu realmente entender o que seu útero está dizendo. Que aqui eu estou falando geral, né, mas claro que cada mulher vai ser algo específico. Então, é isso, maravilhosas, que eu tinha para passar para vocês. Espero que hoje, né? Maravilha. Já reservou mesmo. Então, quem quiser reservar, é só falar aí que já, né? Porque assim, chega e já vai. Maravilhoso esse livro. Então, agradeço a conexão. Quem quiser me seguir aí, tem meu site, né? E seguimos aí nesse processo de estar
conectando aí com útero e coração. Eu também estou aqui com minhas maravilhosas. Parabéns, Alexandra, gratidão pela tua entrega. Cada vez mais, né, eu me emociono, fico impactada com a entrega. Com certeza, não preciso nem falar, né? Tu não está aqui para ser treinada, né? Você está aqui para entregar mesmo, né? Entregar conteúdo, tem uma desenvoltura muito boa, uma didática maravilhosa, fácil de entender. Sei que não é um assunto tão... Gratidão, Gorete. Não é um assunto assim tão simples de passar, né? Eu já comecei a estudar sobre o útero há algum tempo, mas imagina, sei assim, né? Uma vírgulazinha. E você entrega assim com muita maestria, com muito carinho, com muito uma linguagem simples para a gente ouvir, né? Fiquei feliz também que eu vi alguns nomes aqui que eu não conheço ainda. Gostaria de conhecer essas mulheres que se chegaram aqui na live. Acredito que foi por meio de você, né, Ale? Milene, quero conhecer Gratidão, a Valéria, Milene. acho que a Gorete que acabou de sair também faço questão de conhecer essas mulheres. A gente, né, tem um clube aí de mulheres onde nos unimos para crescer e evoluir. Algumas para treinar, para se desenvolver, outras para receber, outras para entregar. E assim a gente vai vivendo aí, compartilhando nessa comunidade que de verdade move meu coração. Então, quero agradecer, porque eu sempre falo, né, a moeda mais cara que tem hoje é o tempo, né? Então, você está aqui doando o seu tempo, não só o tempo, mas o teu conhecimento, que é bem caro, né, pra gente, se a gente for buscar isso, né, ter contato, o acesso direto a uma mentora, a gente sabe o valor que é, tá? Então, gratidão pela tua entrega. O que você precisar de mim, sabe que pode contar comigo. Nosso objetivo é sempre valorizar, né, o trabalho de cada uma, colocar em ascensão. Estou gravando um stories aqui. Ai, meu Deus, se é que eu não perdi ele, mas se eu perdi, depois eu pego de volta. Deixa eu ver. Eu acho que eu perdi o stories que eu estava fazendo aqui com tanto carinho, mas tudo bem, depois eu faço outro de novo. E deixa aberto aqui também, para quem não saiu ainda, se quiser falar, comentar, deixar alguma mensagem para a Alexandra, fica à vontade antes da gente concluir, tá bom? Enquanto isso, eu vou fazer uns stories aqui, nos bastidores. Maravilha. Fica à vontade, mulheres, perguntem. Duvidem. Ela fez, a Ju fez o story já. Então, agradecer a Ali, né, pela palestra. Estava lá na academia, mas já cheguei em casa, consegui fazer a meditação final. Olha, comprei argila verde. Maravilha. Perfeito. E sempre é muito bom te ouvir, né? Mesmo com os compromissos do dia, acho que cada uma, né, tem muitas funções, mas quando a gente tira esse tempinho para ouvir, para se conhecer melhor, isso é muito gratificante. Estou quase terminando o livro, já aprendi muita coisa. E também agradeço pela parceria, a gente está construindo algo, né, que vai ser muito bom para todas as mulheres. Assim que estiver pronto, a gente vai lançar, mas todas poderão, né, utilizar desse benefício através da alimentação, junto com os conhecimentos da Ali também. Então, parabéns por quem está aqui, por quem pôde ouvir, né, por quem vai assistir, vai ficar gravada. Se aproprie desses conhecimentos e pergunte, né? A gente não sabe tudo e que bom que a gente pode aprender um pouquinho cada dia. E o que a gente não sabe, a gente vai aprender, né? Sim. Maravilha, gratidão. Gratidão, Ali. Vai ser incrível, né? Essa parceria aí, uhul. Maravilhosa, poderosa, né? Vai potencializar mais ainda, né? Essa conexão com o feminino. Eu sempre falo, né? Quando duas mulheres extraordinárias se unem, coisas incríveis acontecem. Eu não sei do que se trata, né? Quero ser surpreendida, mas eu já espero também, né? Já sei que vem coisa boa por aí, vocês sabem que tem meu apoio, né? O que precisar de contem comigo.
E estamos aí concluindo um ano, né, com muito sucesso, muito feliz, muito agradecida. São uma longa caminhada já, nós vamos fazer 3 anos de clube, estamos aprendendo a fazer esse negócio, mas o que eu sei é que o coração está na frente, né? Então a gente vai caminhando, a gente vai esperando as mulheres estenderem as mãos, né? Aquelas que vão caminhar, aquelas que não vão, umas vão vindo junto, outras vão deixando, vão encerrando ciclos e tá tudo certo, né? Cada uma tem um movimento feito dentro do clube. Mas para mim esse momento aqui é muito importante, tá? Inclusive fica aberto aí para as próximas que quiserem se qualificar para palestra aberta, né? Uma palestra que a gente abre para outras mulheres, até para elas entenderem um pouquinho do que se trata o nosso clube, né? O nosso clube, às vezes, fica muito falho quando a gente fala assim, é para mulheres empreendedoras. Nem sempre, né? Não é só para mulheres empreendedoras. Tem esse chamado principal, porque a gente precisa de uma forma comercial e para a vida, né? Mas eu digo que o clube é só um disfarce, para que a gente possa acolher mulheres de qualquer tribo, né? De qualquer nacionalidade, e crescermos juntas, uma apoiando a outra, sem cutucar feridas, sem julgamentos. Não é todas as mulheres que gostam dessa temática, e tá tudo certo, né? Tem mulheres aí que são contra os seus úteros, tá tudo bem, eu era uma delas, né? Eu queria que o útero nem existisse, eu lembro que eu não queria nem menstruar, né? Mas hoje eu honro a minha menstruação, inclusive hoje tá parando já, né? Já menstruei certinho, reloginho, tudo funcionando. A Alexandra realmente tem um conhecimento, tem um carinho especial. Quando a gente precisa, a gente procura e ela tá ali, sempre pronta, né? Assim como agora a Mari, que tá junto com ela, vou fazer algo. Eu tenho certeza que vai ser fora da curva, porque falar de nutrição é algo surreal, né? Então, meu Deus, meu Deus. Então, se preparem também, né, para o ano que vem, coisas novas acontecerem. E eu quero criar um projeto diferenciado para o ano que vem. E eu já estou olhando aí os nomes, já estou olhando, né, a conexão que a gente está tendo aí, e vai ser algo muito bom, tá? Algo grandioso aí para todo mundo. E é isso, mulheres. Eu agradeço mais uma vez. Se mais alguém quiser falar, fique à vontade. Se não quiserem também conhecer um pouquinho mais do clube, pode chamar depois no privado, pode chamar a Alexandra, né, quem veio aqui para a comunidade, quiser entender um pouquinho mais, vai ser muito bem-vinda. E aguardamos aí as próximas palestras, tá bom? Um beijo. Beijo. Muito, muito boa noite para todas e até uma próxima palestra. Tchau, tchau.